isso, já vá abrindo aí a sua Bíblia em Provérbios capítulo 25, versículo 2. Provérbios 25, 2. Diz assim: a glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Amém? Eu vou ler novamente. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. O tema da mensagem essa noite é: Deus gosta de esconder as suas bênçãos. Mas que tema esquisito é esse? Deus gosta de esconder as suas bênçãos? Como assim? Como assim? O Senhor não tem prazer em abençoar os seus filhos? Não tem prazer em derramar da sua glória, das suas bênçãos, sabedoria, cura, libertação? Ele não tem prazer em fazer isso? Como assim ele gosta de esconder? É isso que diz Provérbios 25, versículo 2. Ele não está falando bênçãos, ele está falando algumas coisas, mas no decorrer dessa mensagem você vai entender que, de fato, Deus, ele tem um jeito de agir que é diferente. Ele gosta, de fato, de esconder não apenas as bênçãos, mas muitas coisas, inclusive ele mesmo, ele gosta de ser encontrado, ele gosta de ser achado. E quantos vieram buscar a presença de Deus aqui nessa noite? O Senhor, muitas vezes, ele não está tão fácil de se acessar. Nós sabemos que, comparado com a antiga aliança, comparado com o Antigo Testamento, hoje está mais acessível a presença de Deus. No Antigo Testamento, a presença de Deus ela era restrita apenas ao sumo sacerdote. E hoje está acessível a todos aqueles que o buscarem de todo o coração. Mas é óbvio que o Senhor continua sendo um ser que exige adoração, exige busca, exige dedicação. Para você o encontrar, você precisa buscar intensamente. Então, meus irmãos, aqui Salomão está falando sobre essa questão. A glória de Deus é ocultar, esconder certas coisas. Tentar descobrir essas coisas ocultas é a glória dos reis. Em outras palavras, é o prazer do Senhor ocultar e esconder algumas coisas. Mas os reis, na época de Salomão, ele era o rei, existia ainda esse tipo de governo. Então, ele diz: a glória dos reis é tentar descobrir, desvendar os mistérios de Deus, descobrir os segredos do Senhor, encontrar essas coisas ocultas que o Senhor gosta de esconder. E eu queria já iniciar essa mensagem dizendo que achar algo perdido ou algo escondido é uma das melhores sensações que nós temos. A maioria aqui já teve essa experiência, essa sensação de repente perder a chave, perder uma carteira, perder o celular, perder algum dinheiro e fica desesperado tentando encontrar. Meu Deus, onde foi que eu pus a minha chave? Quantos já perderam a chave aqui? Digam glória a Deus. Então, muita gente, acho que é algo normal. E no momento que a gente perde, a gente tem aquela sensação, né? Aquela angústia. Como assim? Não é possível. Minha chave estava aqui, estava no meu bolso, estava na minha bolsa para as irmãs, né? Como pode? E depois que você encontra, depois de tanto procurar, qual é a sensação? Uma sensação maravilhosa, né? Um alívio que a gente sente. Não é isso? Isso serve para chave, dinheiro e tudo que é objeto. Às vezes não é nem objeto de valor, mas são objetos de valor sentimental, talvez, que dinheiro nenhum poderia comprar. Então, às vezes, você recebeu alguma coisa da sua avó, você fala assim: eu não posso perder isso, eu não posso. E aí, quando você perde, é um aperto, mas quando você acha, é uma alegria, uma sensação maravilhosa. Eu lembrei também, ao fazer essa mensagem, sobre uma brincadeira chamada esconde-esconde. Quantos já brincaram de esconde-esconde aqui? Acho que a maioria, né? Todo mundo já brincou de esconde-esconde. E aí você, quando está procurando a pessoa, às vezes a pessoa que é encontrada, ela dá um grito, né? Ela dá um pulo. Meu Deus, me achou. Mas a pessoa que está ali, que quer sair, né? Ali do local onde precisa procurar as pessoas, quando ela encontra é algo maravilhoso. E eu lembrei também de uma brincadeira chamada caça ao tesouro. Eu lembro quando os meus filhos eram pequenininhos, uma vez eu comprei um saquinho daquelas moedas de chocolate, sabe? E aí eu lembro que tinha um baúzinho, eu não sei se eu comprei esse baúzinho, eu tinha esse baúzinho,
E aí eu escondi pela casa e falei, agora a gente vai, né, procurar. Vamos procurar, estamos na caça ao tesouro. E quando eles encontraram, foi uma alegria, foi um prazer maravilhoso. Você lembra disso, Jonatas? Você não lembra disso? As moedinhas de chocolate, eles eram bem pequenininhos. E nós fizemos isso também uma vez, um acampamento de jovens. Teve um acampamento de jovens que nós fizemos, então, a caça ao tesouro. E a sensação de encontrar, por mais que é chocolate, né? Mas a sensação é maravilhosa. Então, meus irmãos, encontrar algo perdido é uma das melhores sensações que alguém pode ter. E nessa brincadeira, principalmente a brincadeira do caça ao tesouro, nós aprendemos uma grande lição. E é uma forma até interessante de ensinar às crianças de que tudo o que é de valor exige esforço e dedicação para encontrar. Tudo que tem valor, tudo que é valioso, exige esforço e dedicação para encontrar. Coisas que são alcançadas sem esforço não são valorizadas. E você sabe do que eu estou falando. E eu tenho conversado com algumas pessoas que muitas vezes declaram isso, né? Poxa, a gente faz de tudo pelo filho, paga a faculdade, faz isso, e às vezes o filho não valoriza, às vezes o filho não está nem aí. E quando era a nossa época, a gente tinha que trabalhar e estudar, trabalhar para pagar a faculdade. Então a gente valorizava muito mais. E hoje tudo é de mão beijada, tudo é muito fácil, não exige esforço, não exige tanta dedicação. Então, muitos não valorizam aquilo que não exige esforço para conseguir. Então, tudo que é alcançado sem esforço normalmente não é valorizado. Será que o nosso Deus não sabe disso? Será que não é por isso que Ele não dá as coisas assim de mão beijada tão facilmente para você? Porque Ele sabe que no momento que você receber, às vezes você nem vai valorizar tanto assim. Às vezes você não vai usar da melhor forma. Então, muitas vezes, Ele traz algum tipo de dificuldade. E nós temos ouvido muitos especialistas falarem sobre isso, né? Quando falam sobre educação de filhos, eles falam, olha, não poupe o seu filho de frustrações. Quantos já ouviram isso? Não poupe o seu filho de frustrações. Ai, mas eu tenho tanta dó dele, coitado, ele não consegue fazer, ele não consegue. E ele consegue sim. Ele consegue, ele pode ter dificuldade. Ele pode não ter a mesma facilidade que você, mas com esforço e dedicação ele vai conseguir, assim como você conseguiu. Então, mesmo aqueles que são ímpios, que nem conhecem a palavra de Deus, sabem que a gente não pode poupar crianças de frustrações, de passar por dificuldades, sabe, de insistir, de tentar até conseguir. Até os especialistas sabem disso. Por quê? Porque se não tiver esforço, se não tiver dedicação, ninguém vai valorizar nada. Eu não sei o que você está procurando nessa noite, ou esperando da parte de Deus, mas eu sei de uma coisa, nessa noite, o Senhor vai te dar ferramentas para que você encontre aquilo que você tanto está procurando. A glória de Deus é esconder, e a glória dos reis é descobrir. Mas espera aí, você vai me dizer, como assim é a glória dos reis? Então por que você está falando isso para mim? Eu não sou rei. Tem algum rei aqui? Então, você me fala, mas espera aí, eu não sou rei. Você, irmã, eu não sou rainha. Como assim? Deus gosta de esconder e os reis gostam de descobrir, gostam de encontrar aquilo que está oculto, encoberto. Como assim? Eu não sou rei. Será que você não é rei? Vamos abrir agora a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Eu vou colocar na tradução Revista e Corrigida. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Preste atenção no versículo 6. E nos fez
reis e sacerdotes para Deus e o seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eu quero enfatizar o versículo 6. Jesus é aquele que, além de nos salvar, além de nos dar tantas bênçãos, Ele fez da igreja um reino de sacerdotes. Então, na NVI diz, Ele nos fez reino e sacerdotes. Na Revista Corrigida diz, Ele nos fez reis e sacerdotes. Para que não fique dúvida, eu coloquei nessa tradução, para que você entenda, o Senhor te fez um rei. O Senhor te fez uma rainha, e o Senhor te fez um sacerdote, uma sacerdotisa, você que é irmã. Algo que era restrito apenas para aqueles que eram de linhagens específicas em Israel, hoje está acessível. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, o Rei dos Reis, também se torna um rei. É claro que diante dele nós somos menores, nós somos reis muito menores. Ele continua sendo e sempre será o Rei dos Reis. Mas nós somos uma nação de reis e de sacerdotes para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então, o texto base diz: a glória de Deus é ocultar certas coisas. E nós vamos entender que Deus gosta de ocultar as bênçãos, alguns milagres. E a Bíblia diz, no mesmo texto base, que a glória dos reis é encontrar. Então você entendeu qual que é o seu ofício hoje? Hoje você é um rei, hoje você é uma rainha. E você tem a capacidade de encontrar, ainda que esteja oculto, ainda que esteja escondido. O Senhor te deu a capacidade de procurar e encontrar. E Ele é o jeito de Deus agir. Ele não quis deixar tudo fácil, tudo, sabe, para que você não se esforce, você não se dedique, não. Até para provar a sua fé, você precisa perseverar, se dedicar, insistir, procurar até encontrar. Amém? Quem está entendendo essa mensagem? O tema é, só para te lembrar, Deus gosta de esconder as suas bênçãos. Então, eu não sei o que você está procurando. Eu só queria que você entendesse. Pare de achar que você não é ninguém. Por esse texto que nós acabamos de dizer, nós acabamos de ler, você reflita sobre isso. Por um lado, nós sabemos que nós não podemos nos engrandecer. Nós não podemos cair na autoconfiança, o orgulho é uma coisa destrutiva. O Senhor abomina os arrogantes, os orgulhosos e dá graça aos humildes. O Senhor está perto daquele que está com o coração quebrantado e contrito, isso é fato. Mas entenda, você não é um Zé Ninguém. Você é um rei. Você faz parte de um reino, você é um sacerdote no reino de Deus. Apesar de toda a glória que o Senhor tem, e apesar de nós não sermos nada diante dele, ele decidiu descer e morar dentro de nós. E nos fez então essa nação de reis e sacerdotes. Por quê? Porque a presença dele está dentro de nós. A presença do Rei dos Reis está dentro de nós, meus irmãos. Mas vou repetir, para que você não se ache muito, nós precisamos entrar nesse equilíbrio. Por um lado, eu não posso me achar. Por um lado, eu não posso acreditar que eu sou melhor do que os outros, que eu sou um ser superior, que eu sou quase um Deus. Não, nós não podemos pensar isso. Temos que entender a nossa condição, a nossa situação. Quem está me acompanhando aqui nessa noite? Qual é a nossa condição? Diante de Deus, diante da glória de Deus, o que nós somos? Diante da glória de Deus, eu vou te dizer, meus irmãos, nós somos menos do que a mosca, do cocô, do cavalo, do bandido. Amém? Ficou claro? Para que a gente não se ache também, né? A gente pensa assim, eu sou o cara, eu sou, sabe, comigo, eu dou um chute na cara do diabo e comigo não tem essa. Pode se levantar quem for, eu sou o cara, eu sou forte, eu posso todas as coisas, não é isso que diz? Então, ninguém pode comigo. Não é bem assim. Diante de Deus, nós não somos nada. Diante da glória de Deus, nós somos como formigas. Mas apesar de toda essa glória, Isaías 57, versículo 15 diz: pois assim diz o alto e sublime. Vamos ler, meus irmãos, para que não fique nas minhas. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito,
para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao contrito de coração. Aonde o Senhor habita, meus irmãos? Em qualquer beco por aí? Ele habita num alto, assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habita num alto lugar, e santo, mas habito também com aquele que é humilde de coração, com aquele que tem um coração quebrantado, rendido, submisso ao Senhor, com aquele que entende que é dependente dele, que não pode resolver as coisas sozinho, com aquele que entende que é dele que vem toda a fonte de vida, é dele que vem a salvação. O Senhor habita com aqueles que se humilham, o Senhor habita com aqueles que abrem mão do seu orgulho. Então, por um lado, nós entendemos, não somos nada diante dele. Mas, por outro, nós entendemos, a glória do próprio Deus habita dentro de mim. O Espírito Santo de Deus habita em mim. O Espírito Santo de Deus habita em você. Eu quero que você vire por mão que está ao teu lado e diga, o Espírito Santo habita em você. Aleluia. Então, o Senhor habita dentro de nós. Como nós temos falado aqui constantemente, estamos aí num processo de mudança, possivelmente daqui a alguns meses estaremos em outro salão, se Deus quiser. Mas nós entendemos, nunca vamos deixar de ter essa consciência. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Hoje o Senhor habita em cada um de nós. Nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Aqui, esse local, é o local que nós nos reunimos. Nós que somos cheios da presença de Deus, nos reunimos. No momento que nós saímos daqui, a presença de Deus não fica trancada nesse lugar. Ela nos acompanha no seu local de trabalho. Você jovem na sua escola, você irmã no seu local de trabalho, seja em casa, seja fora. A presença de Deus acompanha você onde você estiver. Você pode estar no banheiro tomando banho, na hora que você começa a buscar o Senhor, a presença de Deus se manifesta. Porque o segredo não é o local, o segredo é o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor. Mas nós temos essa consciência. Apesar de nos congregarmos em salões como esse, temos consciência, aqui já não é mais a morada do Espírito Santo. Eu sei que eu cresci na igreja e sei de muitos irmãos, principalmente os mais antigos, né? Que tem todo aquele cuidado, meu Deus, eu estou entrando na casa do Senhor com toda a reverência, eu respeito isso, meu Deus, aqui é um lugar, eles têm a sensação, aquela mesma sensação de Moisés, quando estava ali no Monte Horebe, teve a experiência da sarça ardente, e ouviu a voz do Senhor dizer, ali de dentro da sarça, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. E hoje, meus irmãos, não existe mais locais santos, locais sagrados. Existem pessoas santas, pessoas que são santificadas, cheias do Espírito Santo. Então hoje, meu irmão, o seu corpo que é sagrado, o seu corpo que foi santificado, porque hoje o Espírito Santo não mora mais em templos de pedra, ele mora em templos de pedras vivas, que somos eu e você. Ele habita em nós. Apesar dele habitar num alto e sublime trono, apesar dele ser o santo, 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 ele também habita com aquele que é humilde de coração, com aquele que se humilha diante da sua presença. Então precisamos ter esse equilíbrio. Somos reis, somos sacerdotes, mas também não somos deuses, não. Nós somos servos do Senhor. Nós somos pessoas que diante dele não somos nada, não somos nada. Aleluia, muito bem. Então nós concordamos que a maioria das coisas que mais precisamos não são fáceis de achar. É fácil achar aquilo que é precioso? Uma pessoa que, por exemplo, quer o diploma de uma faculdade, é fácil. Uma pessoa que quer conseguir um emprego numa grande empresa, é fácil. Não é fácil. Mesmo para aqueles que prestam concurso público, como a Josi, né, deu testemunho aqui, é fácil, irmã Josi. Não é muito concorrido. Se você ficasse na sua casa de braços cruzados, você ia passar no concurso? Você teve que ir lá, né? Você teve que procurar, você teve que até encontrar, teve que fazer a prova. E para fazer a prova teve que estudar.
E aí ela encontrou, e aí ela achou, porque foi atrás. Então nós temos que entender que tudo no mundo espiritual funciona da mesma forma. Está lá, está disponível, mas muitas vezes está escondido, para que eu e você vá e procure até encontrar. Então, você precisa entender que tudo que é precioso, tudo que é valioso, é difícil de se encontrar. É só procurando com insistência e dedicação que você vai encontrar. E hoje nós vamos falar, pelo menos, sobre 5 coisas que são difíceis de encontrar, que estão escondidas muitas vezes, de propósito, para que você, com a sua fé, demonstre, então, a dedicação para buscar e encontrar essas 5 coisas. A primeira coisa é Deus. A segunda coisa é a salvação. A terceira coisa é a sabedoria. A quarta coisa são os dons. E a quinta coisa são os milagres em geral. Então, primeiro ponto, Deus. Vamos lá em Jeremias. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Se fosse fácil encontrarmos a presença de Deus, não precisava nem procurar. E não precisava ser de todo o coração. Por que que Deus colocou isso? Tem que ser de todo o coração. Deus, Ele não está aí nas esquinas. Ele não está, sabe, por mais que Ele é onipresente, você não vai encontrar a presença dEle se não tiver envolvimento, compromisso, dedicação, busca incessante. Muitas vezes você vai buscar e ainda não vai encontrar, vai ter que buscar um pouco mais. Por quê? É só quando você procura de todo o coração. Não adianta falar, Senhor, eu te quero. A gente pode cantar, né? Senhor, eu te quero, eu te busco, eu te desejo. Ah, Senhor, a minha alma anseia por ti. Mas nós podemos cair naquilo que o próprio Jesus falou: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta cantar, não adianta pregar, não adianta falar que é cristão, não adianta carregar uma Bíblia debaixo do braço, não adianta, meu irmão, entrar dentro de uma igreja, não adianta tomar ceia, não adianta, meu irmão, você falar, eu já desci as águas do batismo, então a presença de Deus, ela está dentro de mim, constantemente eu sinto a presença de Deus, porque não é uma realidade. A presença de Deus, por mais que você recebeu o Espírito Santo, por mais que Ele mora dentro de você, Ele só se manifesta quando você busca. Efésios 5,18 é um texto que fala: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você consegue se embriagar com um cálice assim de vinho, uma pequena quantidade de vinho? Tem que tomar muito, não é isso? Para se embriagar? Tem gente, eu já ouvi falar, tem gente que toma uma garrafa e ainda consegue andar, não fica, né? E não é crente, com certeza, tá, irmão? Mas já ouvi falar, já tive colegas ímpios que falaram isso. Toma uma garrafa e para mim, né? Demora para eu ficar bêbado, de cair, para eu perder o controle, para eu perder as minhas faculdades mentais. Nossa, eu tenho que beber muito. Outros beberam um pouquinho já, né? Mas se você beber um cálice, não conheço ninguém que ficou bêbado, embriagado de beber só um pequeno cálice. Com o Espírito Santo é a mesma coisa. Você não percebeu a comparação? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, ele está falando em Efésios 5,18. Olha, em vez de você se encher até cair, até ficar bêbado de vinho, se encha do Espírito. Por quê? Somente uma pessoa cheia do Espírito vive a vida cristã de maneira plena. Somente uma pessoa cheia do Espírito consegue desfrutar da presença de Deus, dos milagres de Deus, da paz de Deus, que excede todo entendimento. Somente uma pessoa que se enche, não adianta você dizer que é cristão, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Não adianta você falar para mim que um dia o Espírito Santo desceu na sua vida e passou a morar em você. Porque a mesma Bíblia que diz que o Espírito Santo mora dentro de nós, ela vai dizer lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, não apaguem o Espírito. Ou seja, o Espírito é como uma tocha, é como uma lâmpada que se acendeu dentro de nós. Mas se nós não tomarmos cuidado, se nós não nos dedicarmos, se nós não buscarmos a presença dEle e nos enchermos do pecado, ele vai se apagando. Nós mesmos vamos apagando o Espírito Santo que um dia veio morar dentro de nós. Então, vocês só vão me encontrar quando me procurarem de todo o coração. A gente só procura aquilo que está escondido.
A gente só procura aquilo que talvez foi perdido. O Senhor não está perdido, mas Ele está escondido muitas vezes. Muitas vezes o Senhor se esconde porque Ele quer que você busque, você procure até encontrar. Aleluia. Então o próprio Deus muitas vezes declara: esse povo não me busca mais, o meu povo não me busca mais. Estávamos conversando esses dias atrás. Poxa, por que será que não acontece mais tanta coisa como acontecia no passado? Por que será que não tem tantos milagres como tinha no passado? Porque o povo não busca mais. No passado se buscava dia e noite. No passado era jejum e oração constantemente. O próprio Senhor Jesus, sendo Deus encarnado, Ele passava a noite orando. E durante o dia Ele passava fazendo milagres. As pessoas que viam os milagres, né? Falavam, mas para Ele é fácil, né? Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, Ele é o próprio Deus encarnado, para Ele é fácil. Não sabe, estava dormindo. Enquanto Jesus estava orando, eles estavam dormindo. E depois que vê o resultado, aí pensa que é fácil, mas não é. Para o próprio Senhor Jesus, até para nos dar o exemplo, Ele demonstrou que é somente com uma vida de dedicação, uma vida de oração, é que você vai viver os milagres de Deus. Somente procurando no esconderijo é que você vai encontrar as bênçãos que muitas vezes estão escondidas. E a bênção maior que nós temos é o próprio Deus, é a própria presença de Deus dentro de nós. Não adianta a gente ter carro, casa, ter a melhor saúde, ter muito dinheiro. Se a presença de Deus não estiver dentro de nós, nós somos as pessoas mais miseráveis. Nós somos os verdadeiros pobres. Agora, uma pessoa cheia do Espírito de Deus, ainda que não tenha nada, ela é rica, porque ela tem o maior tesouro que ela poderia receber, que é a presença de Deus. Mas Deus diz: vocês querem a minha presença? Vocês vão encontrar, mas precisa procurar. E precisa procurar de todo o coração. Aleluia. Segundo, salvação. Mas a salvação não é de graça? Sim, é de graça. Vamos abrir em Mateus capítulo 13, versículo 44. Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus, que representa a salvação eterna, é como o que, meus irmãos? É como o que? Um tesouro? Um tesouro acessível, que está exposto? É fácil de encontrar? Não. Um tesouro que está escondido. E a pessoa que encontra, normalmente, ela valoriza. Aqui nessa parábola, nessa comparação, o Senhor Jesus está dizendo que este homem percebeu que, apesar do campo ser um campo que não tinha tanto valor, dentro dele tinha um tesouro extremamente valioso. E por isso ele vendeu tudo que ele tinha. Ele abriu mão de tudo que ele tinha e comprou aquele campo. Por causa do campo? Não, por causa do tesouro que estava escondido. Então, meu irmão, a salvação, o reino dos céus, ele está disponível a todas as pessoas. Jesus morreu na cruz por todos, mas só vai receber aquele que crê de todo o coração, aquele que se render aos pés de Jesus. Tem que ir ao encontro de Jesus. Não adianta achar que você, na sua casa, no seu sofá, na sua cama, Jesus vai lá até você e vai falar: "Tô aqui, meu filho, a salvação. Tá aí, ó." Não, você precisa ir atrás dele. Você precisa procurar até encontrar o Senhor Jesus. E depois que encontrar o Senhor Jesus, você tem que se derramar na presença dele, se arrepender dos seus pecados e dizer: Senhor, eu creio que tu és o Messias, eu creio que tu és o Salvador do mundo. Escreve o meu nome no livro da vida. Você precisa fazer um movimento, você precisa agir, você tem uma responsabilidade. A salvação é algo que é conquistado em conjunto. O Senhor, Ele deu gratuitamente, mas nós precisamos estender a mão para receber. Precisamos ir ao encontro dEle, nos ajoelhar diante dEle e pedir humildemente pela salvação. Então é como um tesouro escondido. Precisa ser procurada até encontrar. Terceiro, sabedoria. Quem acha que sabedoria é importante? Principalmente em nossos dias. É importante sabedoria? Provérbios capítulo 2, versículo 4. Se procurar a sabedoria, como se procura a prata,
e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, e de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Amém? Sabedoria foi aquilo que o rei Salomão pediu. Lembre-se que Salomão, quando ele vai assumir a coroa, quando ele vai suceder o seu pai, o rei Davi, Davi morre, então Salomão vai ser o herdeiro do trono, ele vai reinar, vai ser o rei de Israel. E antes de começar o seu reinado, ele oferece um sacrifício de 1000 bois ao Senhor. E eu falei para vocês já alguns cultos passados, tentei fazer vocês imaginar, né, como seria sacrificar 1000 bois. Não é 1000 galinhas, 1000 bezerros, é 1000 bois adultos. Então, a Bíblia diz que o Senhor se agradou tanto da oferta do sacrifício do rei Salomão, que ele apareceu a ele em um sonho e disse: pede-me o que você quiser e eu te darei. E ele poderia pedir dinheiro, né, riqueza, poderia pedir mulheres, poder, né, glória, mas ele falou: Senhor, eu preciso de sabedoria para governar esse povo tão numeroso que o Senhor colocou nas minhas mãos. Não é fácil. Muitas vezes, uma família, né, tem 4 pessoas, às vezes não precisa nem ser uma família grande, às vezes pode ser um casal. É fácil lidar com os conflitos do dia a dia? É fácil. Muitas decisões precisam ser tomadas. E às vezes, se a gente não tem sabedoria, a gente toma decisões erradas. Às vezes, por falta de sabedoria, a gente se precipita e cai em muitas enrascadas. Tem muita gente que caiu em armadilhas terríveis, sabe por quê? Porque lhe faltou sabedoria. E o Senhor disse que, lá em Tiago, aquele que precisar de sabedoria, peça a Deus, que dá livremente. E aqui em Provérbios ele fala, é o Senhor quem dá sabedoria, é da sua boca que procede o conhecimento e o discernimento. Então, a sabedoria, ela serve para você tomar as decisões certas, e é uma habilidade que você tem de resolver conflitos. Quem lembra daquele conflito clássico de Salomão? Que apareceram 2 mães com um bebê. A gente viu isso aí até na televisão, representado, né, em séries, em filmes. E eu lembro que até no Chapolin Colorado, eu assistia quando era pequeno, teve uma representação de forma, né, em forma de comédia, de paródia, mas teve essa representação do rei Salomão recebendo esse caso para julgar. 2 mães estão com um único bebê e as 2 mães dizem que o bebê pertence a elas. Olha, rei, esse bebê é meu. A outra fala, não, na verdade ele é meu. E aí o rei, como que eu vou resolver isso? Como saber agora quem que é a mãe, né? Aí ele falou, bom, guardas, pegue a espada e corte a criança no meio. Dá um pedaço da criança para uma mãe e outro pedaço para outra mãe. Aí a mãe verdadeira falou, não, por favor, não faça isso. Pode entregar a criança para ela. Eu prefiro a criança viva longe de mim do que ter só um pedaço dela, mas a criança morta. Aí o rei Salomão disse, pode pegar a criança é sua, porque ele descobriu que a verdadeira mãe é aquela que está disposta a fazer de tudo para salvar a vida do seu filho. Sabe como ele fez isso? Com a sabedoria, meu irmão. Sabedoria é a habilidade de você resolver conflitos, sair de situações embaraçosas. Já teve vezes na sua vida que você falou, como eu fui me meter nisso? Como eu fui fazer isso? Por que eu andei por esse caminho? Por que eu tomei essa decisão? Por que eu tive essa atitude? Agora eu estou numa enrascada, agora eu estou numa situação muito difícil de sair. Quem já passou por isso? Que besteira que eu fui fazer. Que besteira que eu fui fazer. Falta sabedoria. Então a sabedoria é a habilidade de resolver conflitos. É a habilidade de tomar as decisões certas. De fazer aquilo que é certo, na hora certa, no lugar certo, no tempo certo. Então sabedoria é isso. Quem gostaria de receber sabedoria? Lembrando que pela sabedoria, o rei Salomão acabou conseguindo as demais coisas, né? Falou, você não me pediu riqueza, mas eu vou te dar então a sabedoria, ainda vou te dar a riqueza. Ninguém vai ser tão rico como você. Você vai ser o homem mais rico que já existiu.
te dar fama, vou te dar, né, uma glória, você vai, sabe, ter aquilo que muitos reis não tiveram, porque você me agradou. Agora, é interessante que nós vemos a história da rainha de Sabá, que foi uma das esposas do rei Salomão, a que mais ele amou, inclusive Cantares de Salomão vai falar sobre o romance entre eles. A Bíblia fala, meus irmãos, que ela veio de longe, porque ouviu falar da sabedoria de Salomão. E quando ela chega, ela oferece várias coisas preciosas e valiosas da terra dela. Ela oferece vários presentes e vários outros reis fizeram a mesma coisa. Por quê? Porque a sabedoria, ela traz como consequência a prosperidade, a riqueza. É óbvio que nós estamos na nova aliança e nós sabemos que nem todos aqueles que são crentes vão ficar ricos. A gente sabe que os próprios apóstolos sofreram, morreram, foram perseguidos, tiveram os seus bens confiscados. Jesus não morreu na cruz para dar dinheiro para ninguém, mas é fato que se você é uma pessoa que adquire conhecimento, adquire a sabedoria que vem do alto, o Senhor coloca recursos na sua mão. Você se torna uma pessoa mais confiável para administrar as suas riquezas. Então, meus irmãos, é o Senhor que dá sabedoria. Mas a sabedoria, o que diz aí no primeiro versículo que nós lemos, versículo 4? Se você procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor, e achará o conhecimento de Deus. Você quer sabedoria? Eu poderia dizer para vocês nessa noite, então estende a mão que eu vou orar e a sabedoria vai cair aí para você. Quem quer receber sabedoria só faz assim com a mão, eu vou orar e vai cair agora. Seria bom, né? Mas não, você tem que ir atrás, você tem que procurar, você tem que colocar o seu joelho no chão, a sua cara no pó, procurar até encontrar. Imagine que você recebeu um mapa do tesouro. É isso que Salomão está falando, é isso que o próprio Deus está falando através da sua palavra. Imagine que você encontrou o mapa do tesouro. E você sabe que tem que fazer várias aventuras, passar por vários perigos para encontrar esse tesouro. Como a gente já viu até em filmes, né? Às vezes o tesouro estava no fundo do mar. Eu não sei nadar. E mesmo quem sabe nadar, mergulhar em águas profundas é difícil, né? Você precisa ser um mergulhador. E está disposto a enfrentar, muitas vezes, tubarões e outros animais aquáticos que são perigosos. Mas somente quem se arrisca, somente quem procura, somente quem vai atrás é que vai encontrar. E é isso que ele está dizendo, a sabedoria é o bem, um dos bens mais preciosos que você pode receber nessa vida. Para que você não caia mais em armadilha, para que você não faça nenhuma burrada, você precisa da sabedoria. Mas você só vai encontrar se você procurar ela como se fosse um tesouro escondido. Parece-me que as bênçãos de Deus, muitas vezes, Ele esconde de nós, para que a gente use a nossa fé, vá atrás, procure, insista, persevere até encontrar. Tem um outro texto muito conhecido, não preciso nem abrir, mas é um texto muito conhecido, Jeremias 33:3 diz: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que não sabes. Clama a mim e eu vou te revelar coisas ocultas, coisas preciosas, os meus segredos eu vou revelar para você. Mas você precisa fazer o quê? Clamar. Clamor é muito mais do que uma oração. É uma oração acompanhada muitas vezes de angústia. É uma oração de uma pessoa que é persistente, de uma pessoa que é perseverante. Então você clama e o Senhor, Ele vai te anunciar coisas que você ainda não sabe, coisas profundas, o conhecimento, a sabedoria necessária para você viver uma vida plena. Você precisa clamar. Em quarto lugar, vamos agora falar sobre os dons. Quantos querem receber dons espirituais? Dons espirituais são extremamente necessários para a edificação da igreja. Existem vários dons. E o Espírito Santo quer derramar sobre toda a igreja. Mas parece que os dons também, eles precisam ser buscados. E nós vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Sigam o caminho do amor e busquem com
dedicação os dons espirituais. Aí ele vai falar principalmente o dom da profecia. Mas olha que interessante, em algumas traduções fala: busquem com zelo os dons espirituais. Nessa tradução fala: busque com dedicação. Porque se você buscar sem dedicação, se você buscar como uma pessoa preguiçosa, você não vai encontrar os dons espirituais. Se você achar que é uma oração que você faz uma vez na vida: Senhor, me dá o dom da profecia, me dá o dom para curar. Pronto, já fiz a oração. Não, você tem que fazer com zelo, com dedicação. Não é com pressa. Não é achando assim, pedi hoje, já recebi. Porque Deus muitas vezes ele não age de maneira instantânea. E ele faz isso de propósito. Porque se ele agir de maneira instantânea, se ele responder todas as orações instantaneamente, aonde você vai exercitar a sua perseverança? Lembrando que a perseverança dos santos é uma das doutrinas básicas da fé cristã. Perseverança dos santos. Você precisa perseverar até encontrar. Busquem com dedicação os dons. Por último, em quinto lugar, nós vamos ver sobre os milagres de Deus. Quantos querem milagres? Quantos acreditam em milagres, né? Primeiro nós temos que perguntar isso, porque hoje em dia, como as pessoas falam: a Bíblia fala, todo mundo fala, mas eu nunca vi um cego enxergar, eu nunca vi um paralítico andar, eu nunca vi um morto ressuscitar. Eu acho que, como algumas igrejas pensam, né? Milagres era só na época de Jesus e dos apóstolos. Os apóstolos morreram, acabou. Não tem mais milagre. De repente você é uma dessas pessoas. Eu quero dizer para você nessa noite: os milagres existem. É claro que nem todo mundo vai ver ou experimentar os milagres. Jesus fala isso, inclusive. Uma palavra de sabedoria e maturidade da parte do Senhor foi quando ele disse: havia muitas viúvas em Israel, mas Elias não foi enviado a nenhuma, a não ser a viúva de Serepta. Havia muitos leprosos em Israel, mas o profeta foi enviado apenas a Naamã. Só Naamã foi purificado da lepra. Só a viúva recebeu a provisão em tempo de escassez. O que ele nos demonstra através disso é o seguinte: às vezes, tem 100 pessoas doentes, uma vai ser curada. E as outras precisam aguardar pacientemente até a volta do Senhor para receber a sua cura definitiva. Porque às vezes a pessoa fica falando: mas eu não quero morrer com essa doença, esquecendo que haverá uma eternidade. E que todo mundo que crê no Senhor vai ser curado. É só uma questão de tempo. Alguns podem ser curados ainda nessa vida, outros vão ser curados definitivamente na vida eterna, que é a vida que mais importa. É a vida que mais importa. Eu estava inclusive vendo isso na série que fala sobre Jesus, né? Lá eles tentam modificar algumas coisas e mostram um dos discípulos que tinha uma enfermidade, que tinha um problema na perna. E aí o Senhor envia todos os discípulos de 2 em 2 nos vilarejos para curar as pessoas e libertar as pessoas. Aí esse discípulo que tinha uma enfermidade, ele falou: Senhor Jesus, o Senhor está dizendo que eu vou ter o poder para curar qualquer enfermidade? Quantos estão acompanhando? Preste atenção. Senhor Jesus, o Senhor está dizendo que vai me dar poder para curar qualquer enfermidade? Sim, eu vou te dar. Mas Senhor, por que o Senhor não me cura? Ele falou assim: você acha que eu não poderia te curar agora mesmo? Mas aí está a beleza na vida cristã madura. Assim como citaram para Jesus: médico, cura-te a ti mesmo. As pessoas precisam ver que você não depende da sua cura para realizar a vontade de Deus e realizar a obra de Deus. E aí ele vira para ele e diz: a sua cura vai acontecer, é só uma questão de tempo. Por que você está com tanta pressa? Simplesmente vai e faça a obra de Deus. Cure todos os enfermos. E as pessoas vão ficar, inclusive, espantadas. Ué, o cara é doente e está me curando? Sim, porque não é ele, é o poder de Deus. E em breve, todos aqueles que creem no Senhor serão curados de todas as enfermidades. Você vai receber um corpo glorificado que não vai envelhecer. Você não vai precisar usar creme anti-ruga. Olha que maravilha. Você não vai precisar procurar a fonte da juventude. Você não vai precisar ficar preocupado em rejuvenescer. Estava comentando, hoje com a minha família sobre alguns cortes de cabelo feminino. Apareceu um meme lá de uma mulher que cortou o cabelo num cabeleireiro muito famoso. E no meme eles colocaram assim: a mulher entrou com 25 anos e saiu com 47, com cara de que
foi abandonada pelo marido e tem 3 filhos para criar. Por quê? Dependendo do corte de cabelo, você pode ficar mais jovem ou mais velha, né? Então, nós sabemos que não só as irmãs, os irmãos também, às vezes, né, tem um pouco de vaidade, se preocupa, não quero parecer velho, vamos tingir o cabelo, tingir a barba, né? Colocar cabelo, fazer implante. Se eu tivesse dinheiro, eu fazia mesmo, né? Para a gente parecer, ficar mais bonito e mais jovem. Ninguém quer envelhecer. Meu irmão, já parou para pensar que lá na glória, na vida que realmente importa, porque essa vida é passageira, na vida que realmente importa, você vai ter um corpo novo, glorificado, que nunca vai envelhecer, que nunca vai sofrer uma fratura, que nunca vai sangrar, nunca vai ter um machucado, nunca você vai sentir dor nenhuma, você não vai ter nem dor na alma, nem lembrança nenhuma, meu irmão. Então, cedo ou tarde, nós que cremos no Senhor Jesus, vamos ser curados de todas as enfermidades. Jesus, inclusive, ele tinha essa preocupação. Muitos milagres que ele fazia, ele falava, não sai anunciando para todo mundo, senão vai virar um alvoroço. As pessoas vão me procurar só por causa do milagre. Tem gente que vem atrás de mim só por causa do pão, da multiplicação dos pães. Mas eu quero que elas entendam, o reino dos céus está próximo, elas precisam se arrepender. Há algo mais importante, muito mais interessante para eles, que é a salvação da alma deles. E muitos ficam focados só nos milagres. Mas eu creio que os milagres existem, os milagres ainda acontecem, mas Deus muitas vezes esconde os milagres, eles precisam ser buscados. Eles precisam ser procurados com dedicação. Vamos ler João capítulo 9, Evangelho de João capítulo 9, versículo 6, nós já estamos terminando. Diz assim, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Lembra que eu falei para vocês? Quem quer receber sabedoria é só estender a mão assim. Poderia falar, quem quer receber um milagre agora? Eu ouvi falar, inclusive, que tinha uma igreja aí, um pastor que prometia um milagre com a unção do Senhor, na oração com imposição de mãos, ele queimava gordura, meu irmão. Acredite se quiser. A pessoa emagrecia. Falou, quem quer emagrecer é só vir no culto do milagre, no culto da bênção vai emagrecer. Quem quer emagrecer? É lógico. Todo mundo hoje em dia, né, o brasileiro, o americano principalmente, quer emagrecer. Mas não é assim. Não é miojo. Né? Miojo, macarrão instantâneo. Você coloca ali, 3 minutos, está pronto. Não é assim que funciona. Jesus não poderia simplesmente olhar para o cego e falar assim, muito bem, seja curado agora. Teve alguns que ele nem fez, nem encostou na pessoa. Não foi isso. Teve gente que ele nem conheceu, ele nem foi na casa da pessoa. Ele falava, pode voltar para sua casa que a pessoa já está curada. Mas para esse homem, como que foi? Primeiro, antes dele ir até o tanque de Siloé, o que aconteceu? Jesus cuspiu no chão. Cuspiu no chão. No chão tinha terra. Naquela época não tinha asfalto como hoje. Ele pegou aquela lama feita com cuspe. Olha que maravilha. Mas é o cuspe de Jesus, amém, irmão? É o cuspe de Jesus. Cuspiu, misturou a terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Depois falou, agora, sabe onde é o tanque? Meu irmão, você está falando por um cego, ir até um tanque. Ainda que seja daqui até a esquina, vai até ali. Com certeza ele precisava de ajuda. Com certeza ele precisava de ajuda. Por mais que ele tinha uma bengala, um cego ele precisa de direção e orientação para chegar nos lugares. Não é? Não parece que Jesus quis dificultar um pouco para ele? Por que ele quis dificultar, meus irmãos? E por que muitas vezes ele dificulta para nós? Porque o Senhor, ele não é aquele pai que mima os seus filhos. O Senhor não é aquele que quer nos poupar de passar por dificuldades, desafios e frustrações. Por quê? A melhor maneira de nós demonstrarmos a nossa fé é enfrentando os desafios, lutando com perseverança, buscando até encontrar, enfrentando perigos muitas vezes. Então, vá lavar-se no tanque de Siloé. Lembra de Pedro, quando veio falar para Jesus, Jesus, estão pedindo para a gente pagar imposto, a gente tem que pagar imposto? Ele falou, não, nós vamos pagar imposto, pode ficar tranquilo, Pedro. Vai lá pescar,
primeiro peixe que você encontrar, abra a boca dele. Vai ter uma moeda de 4 dracmas. O imposto na época era 2 dracmas. Cada dracma equivalia à diária de um trabalhador braçal. Então, dentro da boca do peixe, tinha a diária de um trabalhador de 4 dias de trabalho. 4 dias de trabalho. O senhor não podia fazer assim, ó, e aparecer a moeda ali? Não, mas ele falou, Pedro, vai lá, você vai ter que ir no mar, você vai ter que pescar, e aí na hora que você pegar o primeiro peixe, vai estar lá. Porque nem sempre o milagre é fácil, nem sempre o milagre é instantâneo, nem sempre o milagre ele vem de mão beijada, exige desafio, exige muitas vezes você renunciar a algumas coisas, se comprometer ao ponto de ir até o fim, correndo o risco que for necessário. Em Mateus 7, versículo 7, nós não vamos abrir, porque o nosso horário já está avançado, mas o Senhor Jesus ele diz, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Amém, irmãos? Parece que Deus gosta de esconder as suas bênçãos, sim ou não? Parece que Ele gosta de esconder alguns milagres. Parece que Ele gosta de esconder a sabedoria. Parece que Ele gosta de se esconder. Eu lembro de um irmão, na igreja que a gente era de São Paulo, que falou uma frase que todo mundo ri até hoje quando lembra, né? Esse irmão que foi um pastor também, um dirigente de uma das igrejas lá que a gente congregava. Uma vez ele disse, Senhor, parece que o Senhor está brincando de esconde-esconde comigo, né? Aqueles que estavam lá vão saber quem que é. E sim, o Senhor muitas vezes brinca de esconde-esconde. Por quê? Ele quer que você busque, Ele quer que você vá atrás, Ele quer que você aceite o desafio de buscar de todo o coração. Ele quer que você se comprometa e se dedique fielmente na busca da sua presença. E na busca de tudo que você precisa buscar para encontrar. Você precisa bater para a porta se abrir. Se você não bater na minha porta, eu não vou abrir para você. E o Senhor não é diferente, e você não é diferente. Você só abre a porta de quem bate, de quem toca a campainha. É o mínimo que a pessoa tem que fazer. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é ir atrás, bater na porta. E muitas vezes a gente tem que bater com insistência. Já bateu na porta de alguém que muitas vezes estava tomando banho? E a pessoa não pôde atender? A pessoa estava ocupada, estava lá na cozinha, estava um barulho e tal. Já aconteceu isso lá em casa. A pessoa estava lá batendo palma, a pessoa estava... A gente não ouviu. Se a pessoa é uma pessoa que desiste fácil, ela bate uma vez e vai embora, né? Não me atendeu, eu vou embora. Mas a pessoa que quer realmente alguma coisa, não, eu preciso falar com essa pessoa. Eu vim aqui, eu saí de longe, eu vim aqui para conversar com essa pessoa. Então a pessoa bate, até que a porta se abre. Amém, meus irmãos? Sabe o que eu me lembrei também? Daquele apresentador da TV brasileira que falava, quem quer dinheiro, né? Muita gente acha que Deus é como o Silvio Santos, que vai pegar o aviãozinho e jogar assim. Não é, meu irmão, não é. Você precisa ir muitas vezes no tanque de Siloé. Você precisa muitas vezes mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Lembra de Naamã? Naamã, inclusive, questionou, Senhor, tem tantos rios, por que o Rio Jordão, o rio mais sujo? E por que 7 vezes? O Senhor poderia me curar, o Senhor é um profeta, o Senhor podia me curar de maneira simples. Mas muitas vezes o desafio é a oportunidade que nós temos de exercitar a nossa fé. Para concluir, eu quero dizer, Deus, salvação, sabedoria, dons, milagres, eu não sei o que você está precisando essa noite, só quero que você entenda, tudo o que é precioso exige esforço e dedicação para que você encontre. E todas essas 5 coisas que são extremamente preciosas são da mesma forma, exigem dedicação, exigem tempo, exige renúncia da sua parte. A função de Deus é esconder. E qual é a nossa função, irmãos? Encontrar, procurar até encontrar. Porque Ele nos fez uma nação de reis. A glória de Deus, texto base, é esconder certas coisas. A glória dos reis é encontrar. É procurar até encontrar. Deus escondeu talvez muitos milagres que você está esperando. Vá atrás, meu irmão. Lembra de Jacó. Se coloque de pé nesta noite, nós já estamos encerrando. Lembre de Jacó. Jacó lutou com um anjo. Tem até aquela música pentecostal, né? Jacó
segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. Sabe por quê? Porque Jacó, ele queria a bênção do Senhor. Eu não vou te largar enquanto não me abençoares. Se você quer a bênção, por que você pensa que é orando uma vez que a bênção vai chegar? Muitas vezes você vai ter que orar, você vai ter que agarrar, você vai ter que segurar, você vai ter que insistir. Naamã mergulhou, o cego teve que ir no tanque. A mulher de fluxo de sangue, ela teve que enfrentar o preconceito, enfrentar a multidão, e foi até que ela tocou na orla, na borda do vestido do Senhor Jesus. Deus gosta de esconder as suas bênçãos, mas nós estamos aqui nessa noite para buscar e encontrar. E você vai voltar essa semana buscando até encontrar a direção, a sabedoria, o milagre, as portas abertas, as necessidades supridas, a cura e a libertação de um parente seu. Quantos têm parentes que estão precisando de cura e libertação? Quantos têm conhecidos que estão precisando de cura e libertação? O que você vai fazer? Procurar até encontrar. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós te louvamos de todo o nosso coração, reconhecendo que tu és o autor da vida, o autor da salvação, o autor e consumador da nossa fé. O Senhor é aquele que dá a verdadeira sabedoria. É de ti que vêm os dons espirituais, é de ti que vem a bênção, é de ti que vem os milagres, é de ti que vem a cura, Senhor. Tu és o médico dos médicos. Tu és, Senhor, aquele que surpreende, Senhor, e muitas vezes confunde, Senhor, ó Pai, até os médicos. Por isso nós te pedimos nesta hora, Senhor. Não apenas pedimos que o Senhor realize milagres nessa noite. Não apenas pedimos que o Senhor cure na alma e no corpo. Nós te pedimos, nos capacita a sermos pessoas perseverantes. Perseverantes ao ponto de buscar insistentemente, sem desistir, sem esmorecer, procurar até encontrar, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de mistérios, o Senhor é um Deus de segredos, o Senhor é um Deus que oculta certas coisas, porque o Senhor quer que cada um de nós, como reino e sacerdotes, procure. O Senhor nos deu as ferramentas, o Senhor nos deu, Senhor, todos os recursos necessários, o Senhor nos deu o seu próprio Espírito, Senhor, que habita em nós. Senhor, nos capacita para que possamos, Senhor, nos encher do Teu Espírito, assim como um bêbado, ele se enche de bebida para perder o controle, para ter um pouco de prazer. Nós queremos, Senhor, nos encher do Teu Espírito, Senhor, até perder o controle, até que a gente não domine mais, não decida mais. Queremos chegar ao ponto de dizer como Paulo, já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. A partir de agora, as decisões que eu tomo não sou eu, é o Senhor que toma, é o Senhor que me usa, é o Senhor que me capacita. Ô Senhor, capacita a Tua igreja nesta noite, Senhor. Faz essa igreja uma igreja de oração, faz essa igreja uma igreja de jejum, faz dessa igreja uma igreja, Senhor, que persevera, que não apenas ora, mas persevera na oração. Faz dessa igreja uma igreja que medita na Tua palavra, que se alimenta, Senhor, diariamente, não apenas aos domingos, mas que se alimenta diariamente com a Tua palavra. Faz dessa igreja uma igreja, Senhor, sábia, que a Tua sabedoria, a sabedoria que vem do alto, venha sobre nós. É o nosso pedido hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, meu irmão? Estamos chegando ao final deste culto. Vamos orar agradecendo e depois dar a bênção final. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de Te louvar, de Te adorar através dos cânticos. Nós Te bendizemos, contamos com a Tua ajuda, com a Tua direção. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez e realizou aqui. Leva o Teu povo para os seus lares, debaixo da Tua proteção. Dá uma semana abençoada, cheia de realizações, cheia de desafios, mas cheia de conquistas, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós oramos e Te agradecemos. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Vá em paz, boa semana, amo vocês em Cristo Jesus.